E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Silvano Silva, que é o nosso canal onde nós pregamos a palavra de Deus, o nosso canal onde nós oramos por você. Daqui a pouquinho, no final, estarei orando por você, abençoando a sua casa e abençoando a sua família. Eu quero trazer hoje para vocês um tema diferente dos outros temas que eu trouxe aqui para vocês. Acaba de sair uma notícia interessante agora, que o presidente capitão Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, esteve agora hoje, nesse dia 1º de setembro, domingo, na Igreja Universal, lá no Templo de Salomão, uma igreja muito bonita, e o bispo Macedo chamou até o altar e o presidente do Brasil, capitão Jair Bolsonaro, se ajoelhou e ele recebeu uma oração do bispo Edir Macedo e de toda a igreja. E naquele momento que ele recebeu a oração, conta-se que Bolsonaro se emocionou e até mesmo chorou. E eu quero comentar com vocês sobre essa questão, como fica essas relações entre o cristão e a política, e sobre o poder da oração e a necessidade que existe de orarmos por todas as autoridades constituídas, que é uma coisa que muita gente não pensa por esse lado e não abriu ainda visão para essas questões. Esse vídeo não vai ser longo, mas eu quero trabalhar com vocês aqui uma série de bases bíblicas. Vamos entrar aqui em Romanos capítulo de número 13, no verso de número 1, a escritura diz assim: todos devem se sujeitar às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu, e aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. E olha que quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto de Romanos capítulo 13, 1, havia uma forte perseguição sobre a igreja, em que as autoridades mandavam perseguir cristãos. Mas ele diz que eles devem se submeter sim às autoridades, mesmo que naquele momento estavam perseguindo. Mas que coisa interessante, que naquela época o cristianismo era proibido, considerado uma seita. Mas eles continuaram exercendo o cristianismo, mesmo sendo proibido por leis. Por quê? Porque quando uma lei bate de frente com a lei da palavra de Deus, você obedece à palavra de Deus. Porque esta aqui é a lei suprema sobre todas as leis do mundo. Essa é a grande verdade. Agora, interessante que quando Jesus esteve diante de Pilatos, Pilatos olhou para Jesus e disse: eu tenho poder para soltar você. Só se eu quiser, eu posso te soltar. Jesus olhou para ele e disse assim, é o que Jesus respondeu: não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado de cima. Por isso aquele que te entregou, que me entregou a ti, o pecado dele ainda é maior. Então Jesus disse, o poder vem de cima. Não significando, quero que vocês entendam muito bem isso, os cargos de autoridade foram estabelecidos por Deus. Desde a construção, do início da terra, quando Deus disse para Adão, governai, multiplicai, cuidai da terra. Então daí já foi estabelecido que o homem governaria, cuidaria e teria sim cargos de autoridade. Agora não significa especificamente igual um casamento. Deus instituiu o casamento. Não significa que Deus escolhe João diretamente para Mariazinha. Tem muita gente que tem essa ideia, A pessoa que eu casei, ouvi em profecia que foi Deus que me deu. Não é bem assim, cuidado. Cuidado com as profetadas, cuidado com essas situações que acontecem nos dias atuais. Então, cuidado com essas invenções. Então, o que acontece? O casamento foi estabelecido por Deus, mas você vai escolher a pessoa que você vai casar. Agora, fique atento aos sinais. Escolha alguém em oração, pedindo a Deus as indicações para você entender o caráter. E costuma-se dizer na nossa sociedade que casamento é tipo uma loteria, Que tem gente que dá certo e tem gente que não. A grande verdade é que nós fechamos os nossos olhos para as coisas que estão acontecendo e acabamos não definindo diretamente quem é a pessoa. E depois que casa, ou muitos acreditam que vão mudar a pessoa, depois a gente muda. A mesma coisa é um prefeito, ou um governador, ou um presidente. Não significa, entenda o que eu estou dizendo, que Deus botou especificamente Bolsonaro como presidente do Brasil. Não é isso. Quem escolheu Bolsonaro para ser presidente do Brasil foi o povo do Brasil. Foi uma escolha nossa. Tanto o Bolsonaro como o governador Wilson, como o prefeito aqui da minha cidade de Nova Iguaçu, quem escolheu foi o povo. E se ele cometeu alguns erros, eu não posso chegar e culpar Deus. Deus, foi o Senhor que botou essa pessoa aí. Não, foi eu que botei através do meu voto. Então eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Agora, o cargo, a posição, foi Deus que estabeleceu. Porém, uma coisa interessante na Escritura Sagrada,
que a Escritura Sagrada nos orienta a orar pelas autoridades. Olha o que diz. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 e 2 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. E verso 3, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Hoje, quando eu estava no meu outro canal, que vocês sabem que eu tenho um canal de política, né, que eu trabalho as questões da sociedade, muitas pessoas começaram a comentar sobre esse levante que nós começamos, sobre a questão de pressionar o Davi Alcolumbre e conseguir que se abra a CPI da Lava Toga. E muitas pessoas entraram em contato comigo e disseram: Silvano, nós temos que orar. E eu disse: amém, é isso, sim. Nós devemos orar, sim. A oração é de fundamental importância. Devemos orar pelas autoridades, orar pelo prefeito, orar pelo governador, orar pelo presidente do Brasil. E isso é muito bonito. O próprio presidente do Brasil, o capitão Jair Bolsonaro, ia até a igreja, receber a oração, buscar essa força divina, né? Buscar esse apoio espiritual. Isso é muito bom, fortalece também. Porque ele é ser humano, ele é presidente, é uma autoridade, mas também é um ser humano. Ok, pessoal? Então quero que vocês entendam muito bem. É muito importante que nós oremos pelas nossas autoridades, para que eles tomem as melhores decisões, né? E esta campanha que acontece essa semana, na questão da Lava Toga e outras campanhas que virão sobre o Brasil, é necessário que oremos pelo Brasil, porque se o presidente dá certo, todo o Brasil dá certo. Se as decisões do presidente são bem tomadas, todos nós somos abençoados por essa decisão. Então sim, senhores, devemos orar, e a oração tem um poder gigantesco. Alguém disse que a oração é a alavanca que move com a mão de Deus. Alguém disse que a oração é o suspiro de uma alma necessitada em direção de um Deus que lhe atenda. Alguém disse que a oração é uma escada construída pelos anjos, por onde sobe as nossas petições e descem a resposta de Deus. A oração é muito importante. E é uma coisa interessante sobre a oração, que na Bíblia Sagrada não existe muito uma base do jeito especificamente que você deve orar. A oração é uma coisa muito pessoal, né? E eu digo para você, Deus ele não está preocupado com a matemática da sua oração. Se a sua oração vai ser grande, se a tua oração vai ser pequena. Deus também não se preocupa com a retórica da sua oração. Se ela vai ter um início, meio e fim. Não. Deus também não se preocupa com a música da sua oração. Se a tua voz vai ser alta, vai ser baixa. Não, nada disso. A única coisa que Deus se preocupa é com o seu coração. Foi o que disse Davi: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então o que eu digo para vocês? O cristão, ele deve se envolver com política? Sim, deve. Deve se envolver com política, sim, porque política diz respeito a tudo. Política diz respeito à rua, à iluminação, à eletricidade, a preço de combustível, a preço de comida, a emprego, a desemprego. Tudo que nós estamos envolvidos é referente à política. E o cidadão, ele tem dupla cidadania. Lembra daquela história maravilhosa da Bíblia Sagrada? Que Pedro chega para o Senhor e diz: Senhor, eu devo pagar impostos? Porque eles estão me cobrando imposto. Jesus disse: Pedro, vai lá no rio e pesca vai pescar. E ele foi pescar, e quando ele pescou tinha uma moeda na boca de um peixe, né? E quando Pedro volta com aquela moeda, Jesus disse para ele: Pedro, qual é a esfinge que está aí nessa moeda? E ele olhou a esfinge e disse: Senhor, aqui está a imagem de César. Jesus disse para ele: então, Pedro, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós como servo de Deus, como cristão, nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadão do céu e nós somos cidadão dessa terra. E como cidadão dessa terra, nós temos obrigações, temos direitos também. E devemos sim participar, porque nós vivemos aqui. E todos os avanços e conquistas vão contribuir para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos. Então, o cristão e a igreja ela não deve ser apolítica, ou seja, afastada da política. Agora, existem coisas éticas que eu defendo, por exemplo. Eu não concordo que político suba em púlpito de igreja. Não. O púlpito de uma igreja é um altar. Um altar. O local onde pessoas que são consagradas a Deus para pregar a palavra, para viver o evangelho. O político, ele tem que subir em palanque. Ele tem que subir em várias coisas, mas não em púlpito de igreja. Púlpito de igreja, principalmente em culto. Culto é lugar de adorar a Deus. Eu não concordo com pastores que reúnem a igreja para um culto e de repente metem um político lá no meio e dizem: vote nesse. Isso para mim é um absurdo total. E agora, não sou contra um pastor se posicionar. O meu candidato é esse. Agora, vota quem quiser.
O pastor não pode agora obrigar, olha, quem não votar no meu candidato, olha que vai ficar contra mim. Também não pode ser assim. Ok, pessoal? Não pode ser assim. Eu me lembro de uma cena, eu vou contar isso aqui com vocês, porque é uma coisa que me marcou no meu passado, dentro da igreja também, e eu acho muito pertinente eu contar isso aqui para vocês. Eu lembro a história do menino, uma criança de 6 anos de idade. O tio dele tinha sido assassinado, tá, por um político miliciano, conhecido, que fazia e acontecia na região, e aquele político tinha matado o tio daquele menino, um tio que era muito próximo. E aí, de repente, passa um tempo, chegou o momento da eleição, quem é que estava no púlpito da igreja, sentado do lado do pastor, para o pastor apresentar e dizer que o estava apoiando? Exatamente aquele político que matou o tio daquele rapaz. Há pouco tempo tinha matado. E aí aquele menino chegou para as pessoas e disse, gente, está vendo aquele moço ali? Foi ele que matou o meu tio. Então é uma coisa muito impactante você entender essa coisa de você pensar o seguinte, ele está apoiando, mas conhece a vida? Sabe o que essa pessoa fez? Ou o que anda fazendo? Então muito cuidado com quem se bota em púlpito. Púlpito não é lugar de botar político. A igreja deve participar, mas também deve ter separações. Então eu digo para vocês o seguinte, tem muita gente que acha muito bonito, em várias igrejas, o presidente Bolsonaro com o microfone na mão na frente da igreja falando um monte de tempo. Você pode achar bonito, eu pessoalmente, eu apoio Bolsonaro, como vocês sabem, mas eu não concordo que ele esteja no altar, porque no altar é para pastores. O altar é para pregar a palavra de Deus. Ok, pessoal? Eu quero que isso fique bem entendido por todos vocês, para que não haja absurdos acontecendo. Mas eu quero que entenda-se também que nós, como igreja, devemos orar pelas autoridades constituídas. E eu não digo só o Bolsonaro agora que está no poder no Brasil. Se tiver um outro presidente amanhã, que você também não concorde com as ideias dele, a igreja deve continuar orando pelas autoridades. Esse é o papel de todos nós como cristão. Agora, como cidadão, devemos nos envolver, participar, porque isso tem a ver com a nossa vida também. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem o que eu quis passar aqui para vocês, porque tudo isso é bíblico, embasado na palavra de Deus, né? Vocês não esqueçam que o corpo de Jesus Cristo foi retirado da cruz para ser enterrado por um senador, né? José de Arimateia era um senador. Então Jesus, de certa forma, foi apoiado ali naquele momento por políticos que usaram sua autoridade e influência. Então, não é para você ser totalmente apolítico, deve-se participar, mas deve-se também saber a vida dessas pessoas e fazer essa separação entre o púlpito, a parte litúrgica, consagrada de adoração a Deus, e o momento que não é isso. Eu acho que essas coisas a gente tem que saber separar sim, né? Cada pingo no i, cada coisa no seu lugar deve ser a decisão de cada um de nós. Ok, pessoal? Eu deixo isso aí para vocês e nesse momento eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua casa, eu quero abençoar você, que você tenha uma vida abençoada, um domingo abençoado, uma semana abençoada. Esse nosso vídeo era para ter saído no sábado. Semana que vem, com certeza, vai sair no sábado. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu ergo a minha voz diante da Tua presença para abençoar todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Eu abençoo cada jovem, eu abençoo cada senhor, cada senhora, eu abençoo cada casamento, eu abençoo cada família, eu abençoo, Pai querido, essa pessoa que talvez esteja num presídio, numa prisão, ou esteja nesse momento no hospital. Eu não sei onde essa pessoa está, Senhor, mas eu quero te pedir, abençoa essa vida. Ajude-o a vencer o que não consegue vencer sozinho. Ajude a superar os seus obstáculos. Ajude o Senhor a entender o quanto é importante a sua presença e a sua mão na sua vida no dia a dia. Eu quero te entregar a cada pessoa que está me assistindo agora. Eu abençoo a todos. Eu abençoo as autoridades do Brasil. Eu abençoo o nosso presidente, capitão Jair Bolsonaro. Guie a sua mão, guie as suas decisões. Eu abençoo o governador do Rio de Janeiro e, por extensão, todos os governadores do Brasil. Guie suas decisões, guie suas mãos. Eu abençoo o Senhor, prefeito da minha cidade, Nova Iguaçu, e, por extensão, todos os prefeitos de cada município do Brasil. Guie suas decisões, guie suas mãos. Eu entrego esse Brasil nas suas mãos, Pai. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. É muito bom orar, né? É muito bom buscar a presença de Deus. Eu espero que você tenha apreciado. Se você tem alguma dúvida do que eu disse aqui para você, deixa aí embaixo nos comentários. Eu sei que alguma coisa às vezes parece polêmica, alguém quer polemizar, mas é a minha opinião.
E eu estou dizendo, eu assumo tudo que eu digo. Eu assumo para vocês. Então deixa aí esses pensamentos para que você possa refletir, comentar, dizer se você concorda, se discorda. Deixa aí embaixo nos comentários. Eu quero saber, ok? Tamo juntos! Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos.